Bom dia, tudo bem? Então, mais um devocional, hoje domingo, né? Hoje é dia de ir na casa do Pai, né? Então, eu vou ler aqui uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, onde diz assim, né? Você é chamado para servir. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Então, o que Paulo diz aqui, quando ele escreveu essa carta ao povo de Corinto? Que quem faz a obra é Deus. Nós estamos aqui apenas para servir. Deus nos deu uma ordem, né, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas quem colhe o fruto não somos nós. Quem colhe o fruto é o Espírito Santo. Ele vai convencer aquela pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Nós apenas colocamos a palavra no coração dela, regamos através da nossa oração, e quem faz a obra e quem dá o crescimento é Deus. Então, de repente você pregou, outra pessoa está orando, então nós fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E ninguém faz a obra sozinho, né? Nós precisamos um dos outros. E o nosso chamado, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas é chamado só o pastor, só um missionário, só um obreiro. Não, todos nós fomos chamados e fomos criados para servir. Quando Jesus veio, ele veio como homem e ele veio como servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Tanto que a gente pode ver quando ele fez a última ceia com os discípulos, né, que ele lavou os pés deles e ele mostrou que ele veio para ser servo. Então, se o próprio Filho de Deus deu esse exemplo para nós, né, quem somos nós? Então, a gente está aqui para ajudar os nossos irmãos, né? É um projeto social. Quando você doa uma roupa, quando você doa um alimento, você está fazendo a obra. Porque nós fomos chamados para isso, né? Nós fomos ajudados para ajudar, nós fomos chamados, né, para ajudar, para colaborar, contribuir na obra do Senhor. Amém? Como a gente vê na palavra, né, que pessoas mantinham os discípulos enquanto eles saíam para pregar o evangelho. Então, pessoas enviavam doações, pessoas ajudavam, né? Então, cada um de nós, né, tem o seu ministério, né? Então, a palavra diz que tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso está em Colossenses 3:23. Então, tudo que você fizer, seja na obra de Deus, seja no teu trabalho, seja na tua casa, faça bem feito. Tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faça bem feito. Dê o bom testemunho. Porque eu tenho que ser um bom funcionário, para mim ter boas referências. O dia que uma empresa ligar e perguntar para o teu antigo patrão como é que você foi, ele vai dizer um funcionário exemplar, uma funcionária exemplar. Então, aquilo que vier às tuas mãos para fazer, você tem que fazer bem feito. Se você foi chamado para ser um vendedor, para ser uma manicure, para ser uma massagista, para ser uma cabeleireira, enfim, não importa. Tudo que veio às tuas mãos, faça bem feito. E peça para Deus te capacitar. Senhor, me dá capacitação no meu trabalho. Porque o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. Então, se Deus te chamou para algo, Ele vai te capacitar. Mas peça para Ele, Senhor, me capacita para aquilo que o Senhor me chamou. E Deus vai te capacitar. Ele vai te tornar uma pessoa que vai fazer tudo com excelência, principalmente para Ele. A gente tem que dar um tempo de excelência para Deus, fazer as coisas com excelência para Deus e também
na nossa casa, também no nosso trabalho, tudo que a gente vier a fazer, a gente tem que fazer bem feito. Nós precisamos, né, fazer as coisas com excelência, dar um tempo de excelência para Deus, não 2 minutinhos, 3 minutinhos, não, né? Então, o tempo que você tirar para assistir esse devocional, para continuar meditando na palavra, que você medite nesses versículos, né? Que a gente vê que, como, né, como diz ali, uma comparação entre o mar da Galileia e o mar morto, né? É verdadeira. Por quê? O mar da Galileia, ele é cheio de vida, porque recebe água doce e ele escoa, tendo um propósito de existir. Ao passo que no mar morto nada vive, pois, ao contrário do primeiro, não há saída de água existindo somente para si mesmo. A qual desses mares você quer se comparar? Ao mar da Galileia, que é cheio de vida, ou ao mar morto, que fica lá parado, sempre no mesmo lugar, não tem vida, né? Então a gente precisa, sim, se dentro da nossa, do nosso trabalho, né? A gente precisa se especializar, a gente precisa aprender mais, a gente precisa saber mais. Eu sei que tem pessoas que, dependendo da função em que estão, elas dizem, não, eu sou pago para fazer só isso aqui. Mas não, se você pode aprender um pouco mais, aprender uma outra função, aprenda. Eu, né, falo por mim, eu sempre fui assim. Eu era paga para trabalhar na portaria, mas eu sabia fazer outros trabalhos que eram lá de dentro do RH da empresa que eu trabalhava. Então, a gente precisa querer saber aprender, e com Deus é assim. A palavra diz, né, que a gente tem que buscar sem cessar, buscar enquanto a gente pode achar, porque vai chegar um momento que não vai mais ter o Espírito Santo de Deus, não vai ter mais quem pregue. A palavra diz que vai chegar um momento que as pessoas vão ter fome, mas não de comida, fome da palavra de Deus, e não vai ter quem pregue. Então, que você deixe Deus te usar, que você seja um canal de bênção para a tua família, para os teus colegas de trabalho, que Deus possa estar te usando a tua vida onde quer que você estiver, que você seja esse condutor de bênção. E a palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, aonde o Senhor está, o Espírito está, a liberdade. E Deus vai te usar. Que o Senhor tenha liberdade para agir na tua vida, que o Senhor tenha liberdade para agir na tua casa, no teu trabalho, e que você tenha um dia abençoado, um dia edificado, que você continue na presença do Pai e creia que Deus, ele tem grandes coisas para fazer na tua vida, na minha vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Deixe Deus te usar, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar agora, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a tua bênção sobre este dia, sobre a vida, Pai, de cada pessoa que vai ouvir esse devocional, que a tua bênção, que a tua graça alcance cada uma delas, Pai. Que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, que elas venham ter o seu entendimento renovado, como diz a tua palavra, Pai, que nós devemos renovar a nossa mente, que ela tenha a mente dela renovada, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o trabalho dela, que o Senhor possa estar abençoando ela, Pai, em tudo aquilo que vier às mãos dela para ela fazer, que ela faça bem feito, com excelência, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando ao coração de cada uma dessas pessoas, Pai. E que o Senhor possa alcançar aquele que necessita, Pai, de um milagre na sua saúde, de um milagre na sua vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, Pai. Que o Senhor abençoe cada área da vida dessas pessoas. Que o Senhor possa estar
abençoando que elas sejam árvores frutíficas, que onde o Senhor as plantar, que elas deem frutos e frutos em abundância, Pai. Que o dia que o Senhor Jesus voltar, Ele venha olhar para essa árvore e venha achar os frutos, Pai, que essa pessoa deu. Que ela seja aquela árvore, Pai, frutífica e não aquela figueira seca, que tinha só de aparência. Quando Jesus foi comer um fruto dela, não tinha, e Jesus disse que ninguém mais coma nada de você, e ela secou. Então, Pai, que essa pessoa não seja uma figueira seca, mas que ela seja uma árvore frutífera em nome de Jesus. Eu determino a bênção, a vitória, o milagre sobre a tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.